Então, pessoal, bom dia, né? Bom dia a todas as pessoas que estão aqui na sala conosco. Só vou pedir para sinalizar ali no chat, caso tenha alguma pessoa com deficiência, porque aí a gente vai precisar fazer uma audiodescrição. Como vai ficar gravado no canal do YouTube da FECAM, a gente vai pedir que cada um, quando for fazer alguma fala, faça rapidinho só uma audiodescrição também, né, porque ele vai ficar acessível para que todas as pessoas possam acessar. Então, vou começar me apresentando, sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, abaixo do ombro, hoje está preso, estou vestindo uma blusinha verde, e aqui no espaço, então, institucional. Quero, então, cumprimentar todos os presentes, vou passar para o meu colega, para o Vinícius. Meu nome é Janice, sou supervisora em políticas públicas na área da assistência social, na Federação Catarinense de Municípios, e então, junto com o Vinícius, que coordena aí o colegiado dos contadores e controladores internos, né, Vinícius? Vou passar para ele se apresentar. A gente organizou esse momento de diálogo com vocês. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos, fazer minha hora de descrição também. Sou um homem de cabelo preto curto, uso óculos, estou vestindo uma camisa social preta da FECAM, e sou mediador do colegiado de contadores públicos e controladores internos. Feitas as apresentações, então, para situar vocês, né, acolher e dar as boas-vindas, dizer que é um momento muito especial para a gente também, enquanto FECAM, poder manter e fazer essas reuniões conjuntas entre os gestores municipais de assistência social. Nós estamos com 96 pessoas na sala, né, muitos gestores municipais de assistência e também com os contadores, né, e técnicos que atuam aí na área da tesouraria, em outras áreas também das administrações municipais. O objetivo dessa nossa reunião é um diálogo bastante informal, né? A gente não vai capacitar vocês, a ideia não é uma capacitação. Enquanto técnica aqui da FECAM, eu vou trazer, então, alguns elementos importantes das mudanças que nós tivemos em relação ao financiamento da assistência social, né, como a questão do bebê Gestão Ágil e o Agiliza SUAS, e depois vou abrir, então, para que alguns municípios, e a gente fez um convite, né, mais especial aí, acompanhando também ao município de Campos Novos, a FAB e ao contador o Kleber, também a a Isolete, né, de Caçador, que está aqui na sala também. Eles vêm trabalhando esse tema já há bastante tempo, desde o ano passado, então a gente vai pedir, Isolete, aproveitando a tua participação aqui, para que ela também compartilhe com vocês um pouco desse trabalho integrado entre a assistência social e a área contábil, né, para que esse processo ele seja o mais coerente possível, né, o mais assertivo possível. Então, eu vou pedir, assim, licença para vocês, uns 10, 15 minutos, para fazer uma fala introdutória, e depois a gente já passa para essas dúvidas, perguntas, aí nós vamos falar sobre a questão dos prazos, né, a questão do sistema, as notícias, né, que saíram hoje pela manhã, bem fresquinhas aqui para a nossa reunião, para que a gente possa alinhar essas questões. Nós estamos indo também hoje, no final do dia, para Brasília, e uma das agendas é com o Fundo Nacional de Assistência Social, então estaremos levando todas as demandas dos municípios, tanto em relação aos sistemas, né, a questão principalmente do Agiliza SUAS, e também as nossas demandas em relação à ampliação de recursos, novas adesões, né, novas aberturas aí de expansão de recursos para assistência social, e outras demandas que nós estamos tendo também em relação a isso, tá? Então, vocês estão visualizando a apresentação que está na tela. Essa apresentação, a autoria é do Fundo Nacional de Assistência Social, foi uma apresentação que foi feita no encontro do Congemas, que teve aqui em Florianópolis. Eu não vou passar ela toda, eu vou passando alguns slides que eu considero mais importantes aqui para a gente se situar, e depois a gente vai dando andamento, e depois eu replico também no grupo aí com o Vinícius, né, para os contadores, para os gestores da assistência, para que a gente tenha esse documento em mãos. Agora eu vou ficar visualizando a apresentação, então não estou mais vendo vocês, qualquer coisa eu vou pedir, Vinícius, que você me sinaliza, tá bom? Então, vamos lá.
Todos nós, né, já conhecemos a política pública da assistência social, né, já não é mais novidade, todos nós já conhecemos o SUAS, conhecemos o CRAS, o CREAS, os abrigos, as instituições de longa permanência para pessoa idosa, já entendemos que a assistência social é uma política pública no âmbito dos municípios, tão importante quanto todas as demais, né, e que essa política pública ela é pactuada nacionalmente. Então, existem responsabilidades que são do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, né? Tanto no cofinanciamento, quanto também na estrutura e na organização. Aqui é um slide que mostra, então, um pouco como que a assistência social ela é organizada, como que o sistema único, né, é organizado. Então, nós temos as instâncias de gestão, que são os órgãos que fazem a gestão dessa política. No âmbito nacional, o MDS, no âmbito estadual, a Secretaria de Estado da Assistência Social, né, a família e agora esqueci, mas é da assistência social, família e mulher, né, mulher e família. E no âmbito dos municípios, cada município tem as suas secretarias municipais de assistência social, que cada vez mais a gente está alinhando e organizando para que elas sejam secretarias municipais de assistência social, né, sem os apelidos que a gente tinha há muitos anos atrás. Nós temos as instâncias que pactuam e negociam valores para assistência social, que negociam e pactuam, né, e validam normativas para assistência social. Então, todas as mudanças que houveram na questão do financiamento e do novo modelo de prestação de contas, né, que é a questão do Agiliza SUAS, foram pactuados por esses órgãos, pela CIT, pela CIBS, né, enfim, são espaços, então, de pactuação. E nós temos espaços de deliberação, que são os conselhos nacionais, o conselho estadual, em todos os municípios, os conselhos municipais. E nós temos o que é o foco nosso hoje da conversa, que são as instâncias de financiamento. Então, o Fundo Nacional de Assistência, o Fundo Estadual de Assistência e os fundos municipais de assistência. Como nós estamos aqui com muitos contadores, controladores internos, né, tesoureiros, e a gente fica muito feliz com a presença de vocês, a gente avançou muito aqui no Estado, né, a gente tem tido aí um trabalho bem significativo de vocês, junto com os gestores municipais, junto com a assistência também. De uma forma bem breve, né, dizer que nós temos, então, o Fundo Nacional, ele teve vários avanços, inclusive na estruturação dos QDDs, né, das subfunções na assistência, então eles fizeram várias orientações nesse sentido, para a gente fazer um alinhamento nacional, né, e os recursos da assistência, então, que são repassados fundo a fundo, regular e automático, onde todos nós podemos, depois eu vou colocar para vocês ali no chat, se a gente colocar no Google parcelas pagas MDS, a gente vai conseguir localizar todos os extratos de pagamento do governo federal para os municípios e poder fazer esse acompanhamento, né? Do FES, nós temos os recursos estaduais, esses recursos estaduais, eles são pactuados todo início do ano, junto com o governo do estado. Então, o governo do estado apresenta para os municípios um valor, os gestores municipais da assistência validam se esse valor é o suficiente, se eles querem mais, para onde que eles querem mais, se é para básica, se é para média, se é para alta, né? E aí a gente vai, então, pactuando essa questão dos valores na questão do estado. E aí nós temos os fundos municipais. Então, no fundo municipal entra o recurso federal, entra o recurso estadual e entra o que o município também coloca de aporte financeiro. Hoje, a gente tem já um estudo nacional, e a gente fez de alguns municípios aqui no estado, a gente sabe que o aporte federal e estadual, ele está muito aquém do que os municípios colocam no financiamento da assistência social. Hoje, os municípios colocam entre 78%, 75% até 81% dos valores para manutenção do SUAS. Então, é algo que a gente precisa também dialogar no âmbito federal, e nós temos feito um movimento para aprovar a PEC 383, que já passou por todas as comissões, ela só falta ir a plenário para aprovação final, para que a gente tenha no mínimo 1% para assistência social, e esse 1% ele faz uma diferença bastante significativa na entrada de recurso para os municípios.
Aqui eu vou passar algumas questões mais teóricas que não nos cabem agora nesse diálogo, tá? Depois vocês podem também retomar. E nós vamos, então, para essa parte das mudanças, né? O que vem de diferente, o que vem de mudanças aí que dizem respeito tanto à gestão da assistência social, quanto também à questão contábil. Houve todo um movimento do Fundo Nacional de Assistência, já desde o ano passado, para que houvesse uma modernização junto ao Fundo Nacional de Assistência Social. Então, antes de entrar no que são essas modernizações que agora estão chegando no âmbito dos municípios, também falar para vocês que o Fundo Nacional de Assistência, ele lançou um selo, tá? E esse selo, ele vai premiar, né? Ele vai reconhecer gestões municipais eficientes, tá? E vai acontecer, então, a edição 2025. Essa é uma iniciativa do Fundo Nacional de Assistência, com o objetivo de reconhecer, então, avanços reais junto aos municípios, avanços positivos na gestão orçamentária, financeira e contábil. O que é uma gestão pro Ministério? O que ele reconhece como uma gestão orçamentária, financeira, contábil positiva na área da assistência? Aqueles municípios que conseguem fazer a utilização dos recursos que são repassados, né? A plena utilização, que não deixa recurso parado em conta, e que também faz o bom uso e o uso correto desses recursos, né? Então, hoje a gente sabe que os recursos que chegam para a assistência social, eles devem ser utilizados para a finalidade da assistência social. O que vem para a proteção social básica, para a proteção social básica, o que vem para a proteção especial, para a proteção especial, o que vem do IGD, do programa Bolsa Família, para essa finalidade, o que vem, né? Enfim, então, assim, que os recursos, eles sejam para a finalidade de refletir nos serviços que a política da assistência social, ela divulga, né? Então, né, o selo, a inscrição desse selo do Fundo Nacional, ele vai ser feito tanto pelos estados quanto pelos municípios, e aí vai ser comprovado através do aprimoramento das gestões, tá? E aí o objetivo, então, do selo, né, é certificar municípios que priorizem o aprimoramento, a melhoria, né, da questão da organização da gestão orçamentária e financeira. Todos os municípios, os 5.570, vão poder participar, né, desse processo do selo, e aí a gente vai também divulgando, né, essa iniciativa e podendo orientar vocês sobre essa participação dos municípios para o acesso ao selo. Mas vamos lá. Quando nós falamos nos fundos municipais de assistência, nós temos alguns aspectos legais, a questão da lei da criação do fundo, o decreto de regulamentação, a inscrição do fundo no CNPJ, que eu acredito que todos os municípios em Santa Catarina já estão, né, com todos esses aspectos legais ok, até porque vocês recebem recurso federal e estadual todo ano, né, e para isso, para poder receber esses aspectos legais, tem que estar ok. Os aspectos políticos administrativos, definir o ordenador de despesa, subordinar o fundo à Secretaria Municipal de Assistência Social e definir a equipe do fundo. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre essa questão da equipe do fundo, porque como a maioria dos nossos municípios são municípios de pequeno porte 1, né, e 2, dá em torno de 224 municípios, a gente sabe que hoje, na assistência social, na gestão municipal da assistência, na maioria delas tem o gestor e um técnico que a gente chama técnico de gestão, que é quem faz, né, todas essas questões mais operacionais e administrativas. E nós não temos ainda uma pessoa na gestão da assistência social que é responsável só para cuidar do fundo, né? Nós temos a área meio, os contadores, a área contábil, a área meio da prefeitura, que é também responsável e que cuida também do Fundo Municipal de Assistência Social. Por isso também que é importante a gente definir claramente quais são aí as atribuições e funções nesse processo, tá? E aí, então, tem os aspectos organizativos, né, que é constituir a unidade orçamentária, realizar o planejamento da execução financeira contábil e prestar contas todo ano, tanto do recurso federal quanto do recurso estadual. O recurso estadual, a prestação de contas continua todo ano até o dia 30 de abril, né, conforme as orientações que todo ano a Secretaria de Estado da Assistência
coloca à disposição dos municípios, né, os formulários, os modelos, todas as orientações e informações através do site. Então, a gente sempre também acompanha, orienta os municípios. E a prestação de contas do governo federal, então, ela não é mais através do demonstrativo sintético financeiro, e ela passou a ser, então, através do Agiliza SUAS, que é um sistema, então, informatizado. E é sobre isso que a gente vai, então, focar aqui nessa nossa conversa. Depois vocês podem acessar também os secretários municipais de assistência, junto com os contadores, né? Esses instrumentos de gestão que o Fundo Nacional organizou, que é a questão da classificação das funções, das subfunções, então tentou organizar por atuação do governo municipal, né? E aí também uma padronização da linguagem orçamentária no SUAS. Por quê? Porque cada município utilizava uma linguagem diferente no SUAS, quando das questões orçamentárias, né, não havia uma padronização. Então, agora existe também uma padronização em relação a isso. Aqui tem um fluxo bem importante sobre a questão da LOA, né, do QBD, e aí da elaboração, né, do planejamento da lei orçamentária do SUAS, então, para as áreas contábeis, o envio disso também para o Conselho Municipal de Assistência, a aprovação pelo Conselho, o órgão gestor faz os ajustes necessários para que daí a Fazenda e o órgão gestor possam juntar, né, e fazer uma versão final dessas informações, poder encaminhar para a Câmara, né, municipal, e aí o gestor sancionar a LOA. Então, existe um fluxo, né, um processo que é bem importante que seja feito, e que isso seja realizado com uma participação efetiva do gestor municipal de assistência social. Então, o gestor precisa se fazer presente, né, junto com a área contábil, para fazer esses instrumentos de planejamento todo ano da administração municipal. Então, aqui foi também elencado algumas ações orçamentárias padronizadas para o QDB, né, que trata sobre a gestão administrativa do fundo, o bloco da gestão do SUAS, né, que é o IGD SUAS, o bloco do programa Bolsa Família, que também é o IGD Bolsa Família, a proteção básica, a proteção especial, os benefícios eventuais que vêm recurso só do Estado, porque o governo federal ele não tem essa atribuição de cofinanciar benefício eventual, a questão da execução das emendas parlamentares, que hoje está bastante presente também no SUAS, né, que tem normativa sobre isso, e a questão do controle social, que tem um percentual também que precisa ser colocado para fazer a gestão do fortalecimento dos conselhos municipais. Aqui eles colocaram o Primeira Infância no SUAS, que é o programa Criança Feliz, que no caso do nosso estado, são só 6, 7 municípios que executam, e agora ele está sendo reorganizado, reordenado para a proteção social básica. Então, esse item 9 aqui, ele não vai entrar no QDD mais, né, a partir agora das novas organizações da gestão orçamentária. E o PROCAD SUAS, que ele é um programa, né, para fortalecimento do cadastro único, né, da assistência social, e que também os municípios têm recebido valores ali. Alguém levantou a mão, pediu fala? Eu ouvi um barulhinho aqui, não estou enxergando vocês. Não, acho que foi só um bom dia, né? Então, continuando aqui, vou agilizar. Então, aqui tem um modelo, né, da classificação orçamentária no SUAS, que foi construído pelo Fundo Nacional. É importante que a gestão municipal, junto com os contadores, vá utilizando, né, esse modelo aqui de classificação orçamentária no SUAS. Então, ele está bastante detalhado, com a questão das funções, subfunções, programas, atividades, enfim. E aí nós vamos, então, para a questão do Agiliza SUAS, né, ou estrutura SUAS, né, que é um termo também novo. Então, Agiliza SUAS é um novo modelo de prestação de contas, ele é feito pelo GovBR. Antes do Agiliza SUAS, vamos falar rapidamente do BB Gestão Ágil. Então, o BB Gestão Ágil é um sistema, né, do próprio Banco do Brasil, que hoje toda a política da assistência social tem sido orientada, e não é uma questão de querer ou não querer usar o BB Gestão Ágil, né?
é uma necessidade e precisa ser utilizado, porque ele vai migrar os dados do BB Gestão Ágil para o Agiliza Suas, né? Estamos tendo aí algumas dificuldades, a gente já vai falar sobre isso, mas não tem hoje no novo modelo de prestação de contas do MDS, que é o Agiliza Suas, né? Que é o sistema utilizado para a prestação de contas, ele vai migrar os dados do BB Gestão Ágil, tá? Para o Agiliza Suas. Então, todos os municípios têm que estar com o BB Gestão Ágil ok, com a chave J, já utilizando, inserindo as notas, né? Fazendo todo o processo. Depois a gente vai ter o relato aí dos municípios também nesse sentido. E aí foi alterado o que a gente chamava de SIG-TV na assistência social, agora ele é a estrutura Suas, tá? Então, isso também é importante a gente acompanhar, e todos esses sistemas, eles são pelo login, então, do GovBR, com os dados do gestor municipal de assistência social. Aonde que entra a questão do Agiliza Suas? Nós tivemos, no dia 24 de dezembro de 2024, 3 novas portarias, a 1043, a 1044 e a 1045. Essas 3 novas portarias, elas revogaram 10 portarias antigas que a gente tinha. A principal delas, e que nos interessa neste momento com vocês, é a 1043. A portaria 1043, ela detalha sobre toda a questão da possibilidade de uso dos recursos e aquilo que é vedado utilizar os recursos da assistência social. Então, ela traz esse detalhamento do recurso federal na 1043, tá? Ela normatiza os fluxos de preenchimento do novo instrumento de prestação de contas, que é o Agiliza Suas. Então, lá já tem um fluxo de preenchimento, as normativas em relação a isso. Ela incorpora aquela portaria anterior sobre a guarda documental, então não está mais em vigor aquela portaria específica da guarda documental, ela já está, as orientações da guarda documental já está inserida nesta portaria 1043, ela facilita as regras de reprogramação de saldos, lembrando aqui a todos os gestores municipais e contadores, tá? Que reprogramação de saldo, vocês não precisam encaminhar nem para o governo estadual, nem para o governo federal. E existe uma minuta, um modelo que foi feito pelo governo federal, de um modelo de como a gestão municipal ela faz essa reprogramação de saldo. Então, dia 31 de dezembro de cada ano, né? No ano passado, sobrou 500 mil na conta do município de Abdom Batista, ou 500 mil lá no município de Caçador. O gestor municipal, junto com a área contábil, vai verificar, vai elaborar um plano de ação e aplicação desse saldo que ficou no dia 31 de dezembro, vai passar pela aprovação do Conselho Municipal de Assistência e vai fazer a execução desse recurso que ficou em saldo, tá? Então, é bem importante que todo início do ano a gente veja quanto ficou de saldo no dia 31 de dezembro e faça essa reprogramação desse saldo, para não ficar acumulando saldo em conta e a gente não utilizar esses recursos também que estão ali, tá? E fazer de uma forma organizada, documentada, através de um plano, né, de reprogramação de saldo aprovado pelo Conselho Municipal. E também a resolução 1043, ela extinguiu o plano de ação, que os municípios, né, a gestão municipal fazia esse plano de ação. Então, aqui tem a lista de todas as portarias que foram revogadas, tá? Também fala um pouquinho sobre a questão da portaria 1045, que fala sobre as transferências de recursos, né? Enfim, que a gente não vai focar hoje também. E aí a gente entra na questão da prestação de contas, então, que é o objetivo principal da nossa conversa de hoje. Então, o novo sistema de prestação de contas, não temos mais o demonstrativo sintético financeiro, eu sei que aqui tem vários contadores, que eu poderia dizer antigo, com uma vasta experiência, né, na contabilidade pública, nas prefeituras, e vocês lembram que a gente usava na assistência social o demonstrativo sintético financeiro. Então, não existe mais o demonstrativo sintético financeiro, e no lugar do demonstrativo sintético financeiro entrou o sistema Agiliza Suas, tá? E que para o Agiliza Suas funcionar, tem que ter junto com ele o BB Gestão Ágil. Então, tem que ter todo o processo de prestação de contas
como é que se diz, em tempo real, para poder fazer a prestação de contas depois através do Agiliza Suas. Então, as prestações de contas serão realizadas por meio do Agiliza Suas, que é um sistema informatizado. Ele é disponibilizado pelo Ministério para informação dos gastos realizados no exercício financeiro, né, desses recursos repassados pelo fundo. Já adianto para vocês que nós estamos tendo várias dificuldades de migração de informações do BB Gestão Ágil para o Agiliza Suas, tá? Então, vários municípios, né, estão tendo, o sistema está com problemas, o sistema não está ainda 100% em pleno funcionamento, o que decorreu, mais uma vez, uma prorrogação do prazo. Então, primeiro, os municípios tinham até o dia 30 de setembro para fazer a prestação de contas. Aí, depois, ele foi adiado para o dia 31 de outubro. E ontem, numa reunião, né, do Ministério junto com o fundo, nós havíamos também, enquanto colegiado da assistência, encaminhado ofício para o Fundo Nacional e para a Secretaria, solicitando a prorrogação do prazo, né, pelas dificuldades do sistema. Hoje saiu uma nova, no início da manhã, fomos surpreendidos, né, por uma nova alteração do prazo, então, que foi estendido até o dia 31 de dezembro. O prazo de setembro e outubro, ele tinha uma data para a gestão municipal e uma data para o Conselho Municipal. Com essa nova alteração da data até o dia 31 de dezembro, tá? Pelo que eu li e entendi, eu fiz essa leitura, né, rapidinha hoje pela manhã, o prazo vai ser o mesmo, tanto para a gestão quanto para o Conselho. Então, a gestão tem que se organizar já junto com o Conselho para que tudo isso seja feito até, a princípio, dia 31 de dezembro, tá? Então, teve hoje pela manhã uma nova alteração da data, de novo, do Agiliza Suas da prestação de contas. Então, os municípios, eles devem alimentar as informações, né, sobre a classificação das despesas e documentos na plataforma BB Gestão Ágil. Cada usuário deverá possuir uma chave J, né, e a senha para acesso. As informações, elas são migradas diariamente da plataforma do Banco do Brasil para o Agiliza Suas. Os gestores complementarão as informações referentes ao pagamento de pessoal. Depois também eu vou pedir, né, que os municípios colaborem um pouco nesse sentido, né, de como eles têm feito essa inserção das informações do pagamento de pessoal, que é complementar, e a utilização de recursos próprios do cofinanciamento estadual no Agiliza Suas, tá? Então, o recurso do cofinanciamento estadual, ele também é feito de forma complementar pelo gestor municipal. E a prestação de contas, então, ela passa a ser realizada ao longo da execução, reduzindo o trabalho concentrado. Lembro que lá no demonstrativo sintético financeiro, quando chegava o momento de fazer a prestação de contas, tinha que se buscar todas as informações do ano anterior para poder fazer a prestação de contas. Com o BB Gestão Ágil, essa prestação de contas, esses dados, praticamente eles já vão estar, então, concentrados, né, no Agiliza Suas, tá? E aí, para finalizar, lembrar que ele também precisa passar o parecer do conselho, será preenchido no próprio Agiliza Suas, era uma dúvida que os municípios tinham. Então, o preenchimento do parecer do conselho é no próprio Agiliza Suas. O que mais aqui? Isso, né, garante aí uma segurança maior para o gestor, na questão dos documentos comprobatórios também, com a questão da inserção das notas eletrônicas, e uma maior transparência dos gastos públicos, tá? Aqui ele também, então, traz um pouquinho como que está organizado no Agiliza Suas os tipos de prestação de contas, por grupos de contas, então, as contas que são dos serviços, proteção básica, especial, algum programa, né, o Procad aqui, provavelmente está aqui, é isso, o Procad deve estar dentro do programa socioassistencial, e o repasse também para situações emergenciais, quando o município recebe. Aí as transferências do Estrutura Suas, né, ou do IGD Suas e do IGD PBF, então são praticamente 4 grupos aqui de contas dentro da Agiliza Suas para essa prestação de contas. Aqui tem um fluxo de como acontece, então, né, após a execução do recurso, o gestor acessa o aplicativo do BB Gestão Ágil para, né,
a classificação da despesa, os dados são inseridos lá no BB Gestão Ágil, eles são carregados automaticamente para o Agiliza Suas, o gestor complementa os dados referentes, né, ao Agiliza Suas, o Fundo Nacional realiza análise das contas depois do prazo, e o Conselho, então, realiza o parecer do Agiliza Suas, e o gestor finaliza a prestação de contas, né, dentro do prazo que está previsto lá na portaria 1043. E aí eu finalizo com os prazos, então, aqui tem um fluxo dos prazos, então, os prazos de preenchimento da prestação de contas do exercício 2024, preenchimento e envio da prestação de contas, eles tinham começado com a data do dia 30/9, essa data passou para dia 31 de outubro, e hoje, pela manhã, essa data passou, então, para o dia 31 de dezembro. A deliberação do Conselho mantém a mesma data, dia 31 de dezembro, ela não teve alterações, só o que está tendo alteração é o preenchimento por parte da gestão por problemas no próprio sistema do Agiliza Suas, não por dificuldade, né, ou não preenchimento do próprio município. A partir do exercício 2025 e nos anos seguintes, já existem datas estabelecidas na própria resolução 1043. Então, lá tem o prazo da abertura do sistema no dia 1º, né, de 2025, já foi, né, a abertura do prazo para finalização pelo gestor, já tem um prazo de março, que é do envio de prestação de contas, então, todo ano, no mês de março, vai ser o prazo da prestação de contas e a deliberação do Conselho até o dia 30/4. Então, vocês vejam que vai ficar datas fixas. Quando era o demonstrativo sintético financeiro, todo ano o Ministério definia uma data. Então, agora, com a prestação de contas pelo Agiliza Suas, essas datas serão datas fixas, tá? Então, pessoal, eu acho que eu paro por aqui, né? Assim, foi uma fala bastante geral, genérica sobre isso, né? A gente não tem como entrar nos miúdos. Os miúdos, a gente tem se colocado à disposição enquanto FECAM, tanto eu quanto o Vinícius, para receber as demandas de vocês e poder ir dialogando com o Fundo Nacional, mas eu quero também dizer que existe um contato de WhatsApp do Fundo Nacional de Assistência, eu vou colocar aqui para vocês também. Aquele WhatsApp, eles têm respondido todos os municípios, as dúvidas pontuais, eles pedem que vocês mandem print da tela, da dificuldade que vocês estão tendo, e escrevam, não pode mandar áudio, eles não aceitam, né, ou aquele número de WhatsApp, ele não aceita áudio. Então, os municípios estão conseguindo resolver muitas questões também, questões que eu falo administrativas da utilização, tanto do BB Gestão Ágil, quanto do Agiliza Suas, que não são problemas do sistema. O que é problema do sistema, o Ministério ainda não conseguiu resolver, está tentando resolver, por isso que ele tem prorrogado o prazo em relação a isso, tá? Pessoal, então agora eu acho que a gente pode abrir aí para uma roda, né, para os municípios poderem trazer um pouquinho como é que tem sido isso, e aí eu quero também chamar a atenção de vocês, que a responsabilidade pela prestação de contas da assistência social é do gestor municipal de assistência social. Ele que tem que garantir que nas datas, nos prazos previstos, a prestação de contas aconteça. No entanto, eu volto a dizer, como a gestão municipal de assistência social, as secretarias, na maioria dos municípios, não tem área específica de fundo municipal na gestão municipal, o trabalho é feito pela área meio, né, pela área contábil do município, e que, principalmente, o que a gente tem orientado? Que quando diz respeito ao BB Gestão Ágil, depois as meninas também podem compartilhar, tem que ter alguém da área meio, né, na área responsável, para fazer a inserção dessas informações, né? E aí, claro que assistência social na área da gestão, sempre também nesse trabalho conjunto lá com a área meio, para que isso seja feito da melhor forma possível. Município que tem um mínimo de estrutura na Secretaria de Assistência, que tem uma pessoa que cuida só do fundo, obviamente que a própria gestão da assistência consegue também evoluir e dar conta de fazer, né, algumas tarefas nesse sentido. Quando é a prestação de contas, daí já vem uma responsabilidade maior da gestão municipal de assistência social, junto com a área meio, para fazer essa parte
mais operacional, tá? Então, é um pouco nesse sentido que a gente tem orientado. Vou convidar, então, quem sabe, a Fábio e o Kleber para compartilhar conosco um pouco como é que vocês organizaram isso, Fábio, né, e Kleber, assim, na parte do bebê gestão ágil, do Agiliza Suas, o que vocês têm encontrado, e a Isolete também, que já desde o ano passado, né, Isolete lá no início do ano, ela também, a área meio ali, a tesouraria, né, o Lucas, eu acho que é Lucas o nome dele, né, na época estavam trabalhando esse processo, e vou abrir também para os demais que estão aqui conosco, que queiram compartilhar aí como é que tem trabalhado a questão do bebê gestão ágil e do Agiliza SUS. Então, sejam bem-vindos. Só antes de passar para a Fábio, alguma dúvida, pergunta até aqui, ou a gente deixa para depois, para o final? Deu para entender ali as mudanças? Tem alguma questão a complementar? Quem é da assistência? Tá ok? Ali no chat eles perguntaram esse contato que tu mencionou Eu já para vou tirar as colocar dúvidas. o contato aqui. Uhum. Tá. Então, Fábio, fiquem à vontade. Bom dia, então eu sou Fabiana, sou uma mulher loira, do cabelo um pouquinho abaixo do ombro, pele clara, estou vestindo uma roupa azul clara. Eu sou assistente social de formação, tenho uma experiência grande na área de assistência social, por muitos anos trabalhei no município de Abdon, agora estou no município de Campos Novos. Então, eu vou deixar para o Kleber, que é o contador, iniciar e aí a gente vai complementando a fala. Eu vi que a secretária de vocês também está aqui, tá, Fabi? Diandra. Isso. Isso, a Diandra. Diandra, nossa secretária, também é assistente social. Bom dia, Janice, bom dia, Vinícius, bom dia aos colegas presentes aí, a nossa colega Fabiana, a secretária Diandra, né? Então, assim, eu como contador aqui do município de Campos Novos, vou tentar passar um pouquinho de como funciona o processo aqui. Na verdade, o que acontece? Eu já faz quase 6 anos que estou aqui como contador aqui no município de Campos Novos e nós tivemos uma dificuldade grande nesse período em função da mudança meio que constante do pessoal secretário e pessoal técnico do setor de assistência social, né? Acredito que nesse ano nós tivemos a felicidade, né, de fazer uma aquisição muito importante, né, através da Diandra, a secretária, e o prefeito municipal, conseguiram trazer uma pessoa que tenha conhecimento técnico, principalmente lá na área da assistência, né, que é a Fabiana, né, a experiência dela aí é muito importante. Eu, como contador, fico muito contente, porque a gente consegue falar a mesma língua, né? Quando se fala em fonte de recurso, destinação, essas coisas, ela já tem um conhecimento bem avançado nessa área e que daí facilita, talvez, o nosso trabalho. Acredito que a solução para essa situação assim, de prestação de contas, especialmente, né, seria importante que nas áreas de assistência tivessem alguém com conhecimento técnico mesmo, né? A secretária ou o secretário de assistência social, a parte dele é a parte social, vamos dizer assim, né? Ele não tem que cuidar dessa parte técnica, ele tem que delegar a responsabilidade para seus subordinados e para ele fazer a parte que lhe cabe, né? Eu vejo que não tem muita ligação o secretário, propriamente o secretário que está diretamente ligado a isso. Então, nesse caso aqui, nós acredito que esse ano nós conseguimos ajustar bem esse trabalho de prestação de contas, né? Claro que ainda tivemos a referente ao ano de 2024, que a gente não tinha muita informação a respeito, né? Como iniciamos o ano fazendo esse trabalho, até uma parte fui eu que inseri de 2024, lá no Bebê Ágil. Quando a Fabiana chegou, ela conseguiu dar o andamento, ajustar o que tinha divergência, mas ainda temos essa situação aí que não está casando a informação, né, do Bebê Ágil lá com a Agiliza Suas. Mas acredito que, com o tempo, né, as coisas vão se ajustando e vai facilitar. Essa forma de prestação de contas, eu acho que deveria ser adotada para todos os setores. É muito boa, por quê? Porque você faz ela quase que em tempo real, né?
principalmente que nem no caso a Fabiana agora, ela, 2025, ela já está, inclusive ontem me solicitou algumas informações de 2025, né, do mês de setembro, para ela já inserir no sistema, então já dá para dizer que está bem a par e passo, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido é que eu vejo que a coisa funciona. Agora, claro, tem que ajustar por parte do Ministério, né, que as informações casem e tenham o processo adequado. Penso que o trabalho em conjunto é fundamental, porque tem muita coisa que o pessoal da secretaria não entende e a contabilidade que pode dar informação. Eu, particularmente, o que eu tenho dificuldade? Que muitos recursos eu não tenho exatamente qual que é a aplicação dele. Então, é lá na secretaria que vai dizer qual que é a aplicação do recurso, aonde que deve ser aplicado. Vejo que tem, assim, pela experiência de anos atrás também, o que acontece? Existe um medo muito grande por parte do gestor municipal quando se fala em aplicação, porque me parece que ainda tem aquela situação que as pessoas, que o gestor de assistência, ele pensa que a administração ela vai pegar o recurso lá da assistência, vai jogar lá na educação, lá no obras, lá. Os recursos eles são vinculados à assistência. Se eles não são utilizados na assistência, eles vão ficar em conta. E é isso que a gente procura, né? Então, a aplicação é que eu acho que deve acontecer. Então, o trabalho em conjunto, então, a informação da secretaria para o setor contábil é que vai viabilizar as dotações, né, o orçamento para que seja encaixado da maneira correta. O importante também, nesse ano nós tivemos a elaboração do PPA, em conjunto com a secretaria conseguimos alinhar bem certo por bloco de gestão, né? Então, as dotações orçamentárias já estão vinculadas. Nós tínhamos aqui uma situação que a Secretaria de Assistência Social era dentro da entidade prefeitura e tinha o Fundo de Assistência Social. Então, existia duas despesas em duas entidades, né? Hoje, para 2026, nós alinhamos isso, juntamos tudo dentro do Fundo Municipal de Assistência Social, que eu acho que vai facilitar bastante o trabalho, a execução, né? Então, vejo que é passo a passo, né? É haver o entendimento entre secretaria e a parte contábil. Então, Janice, assim, de minha parte, né, eu procurei, assim, de maneira rápida, dar uma informação de como que funciona aqui. Acredito que a partir do ano que vem a gente vai conseguir alinhar da maneira que a gente pensa mesmo, né, em função do PPA novo que a gente vai implantar. Então, eu fico à disposição, né, se precisar alguma informação, alguma referente a algum processo, estamos à disposição. Então, pessoal, agradecer. Fábio, pode complementar. Para complementar o que o Kleber fala, a importância desse diálogo, né, desse estreitamento na conversa com o setor contábil é muito importante, porque as informações estão lá, e muitas vezes nós aqui na secretaria, a gente precisa desse apoio para o entendimento e para colocar as informações corretas nos sistemas. Então, com relação ao demonstrativo que a Janice falou, nós ficamos muitos anos, né, Janice? Mais de uma década com o demonstrativo. E a gente já estava até acostumado com as dificuldades do demonstrativo, que as informações não eram claras, que não eram tão precisas quanto vai ser agora no BB Ágil, né, e no Agiliza Suas. Eu, enquanto técnica, vejo que o BB Ágil ele vai facilitar muito para a prestação de contas, porque ele é em tempo real, né? Você consegue lançar com frequência as informações, e a gente procura todo final de mês já deixar o mês fechado, lançado todas as informações. A nossa dificuldade maior hoje está no sistema, né? Que ainda não tem esse diálogo entre o BB Ágil e o Agiliza Suas, onde aparecem algumas pendências, e essas pendências que a gente visualizou é quando se tem mais de uma nota fiscal no empenho. Por quê? Porque ele não faz a soma de todos os documentos fiscais que a gente lança, né? Então, é essa dificuldade que a gente tem. Mas no início do Agiliza Suas, a gente tinha 400 pendências. Hoje nós estamos no total, entre todas as contas, nós estamos com 9 pendências. Então, são bem poucas, mas o Ministério está tentando resolver isso, né? Então,
essas informações, eu acredito que para o ano de 2026 vai ser muito melhor para a gente prestar contas de 25, né? Que o sistema já vai estar fluindo. E é isso, a gente precisa estreitar essa conversa, esse relacionamento com o setor de contabilidade para que as coisas fluam, né? Seria isso, Janice, obrigada. Ótimo, Fábio, obrigada ao contador Kleber também, né, que há anos trabalha aí na Prefeitura de Campos Novos, na região, né, já foi da administração municipal também, né, Kleber já foi prefeito, então, assim, a gente fica muito feliz quando a gente vê, né, essa integração, essa importância que, de fato, a gente consiga evoluir. Eu estou vendo aí Diandra aqui, a Diandra, né, Diandra, quero só dar um bom dia para o pessoal te conhecer. Como ele falou, né, hoje a Diandra e a Fabiana, as duas são técnicas, né, assistentes sociais aí, e aí nesse diálogo com a contabilidade também contribui bastante, né, Diandra? Bom dia, Janice, bom dia a todos. Eu me chamo Diandra, sou assistente social de formação, tenho pele clara, cabelos longos, Consigo, mas eu me castanhos, esforço. olhos claros e estou vestindo uma blusinha cor-de-rosa. Então, como vocês viram, né, estou bem amparada com excelentes profissionais, né? A Fábio que veio somar e ao Kleber também, que é um excelente profissional, sempre disposto a colaborar conosco. Tenho muito a agradecer. Quando a gente foi realizar a mudança ali do PPA, chamamos ele, foi bem parceiro, né? Modificamos tudo, foi bem legal esse contato que tivemos, então, assim, só tenho a agradecer essa equipe e essa sintonia que nós temos, que eu acho que faz todo o diferencial no trabalho, né? Essa que eu acho que é a nossa caminhada. Usar o que cada profissão tem a somar. Então, assim, só tenho a agradecer a essas duas pessoas, assim, que estão contribuindo muito na nossa pasta, na nossa gestão. Nossa, muito bom. E na verdade o reflexo de tudo isso é uma administração organizada, né, é uma gestão municipal organizada e a população atendida, e o dinheiro não parado nas contas, né, apesar de ser muito pouquinho, né, apesar de ser muito pouquinho. Gente, E tem frisar... Ô, Janice, só Sim. gostaria de complementar uma situação, até que a Fabiana falou com relação à prestação de contas, né? Que no ano que vem vai ficar fácil fazer de 2025. Na verdade, a prestação de 2025 tu já está fazendo a par e passo, né? Então, quando encerrar o ano, que tu inseriu todas as notas, vai ser só a questão de fechamento lá para o ano que vem. Então, a prestação de contas, ela teoricamente, ela já fica no BBA, já ou menos, né? Ela já fica pronta até o final do ano. Então, por isso que é importante. Você deixar o ano todo acumular, eu acho que se torna, depois é mais complicado. Então, se tu vai fazendo conforme vai acontecendo, isso é muito, muito importante. Isso. Só complementar essa parte. Perfeito. E agradecer, né, as palavras aí da nossa secretária Diandra, né? Como eu falei, quando eu disse que a secretária não tem que se preocupar com isso, é porque eu vejo que ela tem uma série de outras coisas para se preocupar, né? Então, a parte técnica, eu vejo que tem que deixar né, delegar para alguém, né? Porque se tu for fazer isso, toma teu tempo e, digamos, a parte social, que é, né, de toda a secretaria, fica um pouco comprometida, né? Nesse sentido, tá, secretária? E Kleber, mas sempre cobrando o resultado, né? Isso que é importante. E a gente sempre tem usado uma fala assim, não é que a gente não queira fazer, é que nós não temos competência técnica para fazer. Nós não temos a mínima, né, compreensão técnica contábil, nós não temos, então não é que a gente não queira fazer. A gente tem que, como você fala, tem que ver até onde vai a competência do órgão gestor da assistência e até onde está a competência da área contábil. E isso tem que se complementar. Então, é nesse sentido, tá? Pessoal, a Sirlene levantou a mão, que é uma gestora municipal, eu vou passar para ela, e na sequência a gente vai passar para a Isolete, tá? Poder fazer aí também um relato da experiência aí de caçador. Tinha mais alguém com a mão levantada que eu não vi mais. Se eu deixei passar alguém, vocês me chamam. Sirlene. Bom dia, Janice, bom dia a todos.
Eu sou gestora em Trombudo Central, também sou assistente social de formação, né? Acho que facilita um pouco, mas a minha dificuldade e a minha dúvida é referente às pendências que eu ainda tenho, porque daí eu não sei se eu aguardo realmente o sistema se conversar, né? Ou se realmente fui eu, mas eu vou lá no BBA, já tá tudo ok. Mas daí no Agiliza SUAS ele aparece como pendências, então eu não sei se eu realmente devo excluir, fazer de novo, ou se eu aguardo e daqui a pouco eu aguardo, expiro o prazo e eu não consegui resolver. Então a minha dúvida é essa, assim, né? Se alguém puder me auxiliar nesse sentido, porque a grande maioria das minhas pendências, que não são muitas, né? Mas o que ela diz, assim, é que eu não classifiquei a categoria ou a subcategoria, ou eu não inseri todas as informações da nota, mas a maioria é que eu não classifiquei a categoria ou a subcategoria. Mas lá no BBA já está tudo ok. Daí essa é a minha dúvida, assim, se eu aguardo, se eu não aguardo, o que eu faço? Tá, eu vou passar para a Fábio contribuir, porque ela também já passou por isso, depois a Isolete também vai poder contribuir, que já passou por isso também. Só lembrando, pessoal, tudo que vocês, o que aparece de dúvida, faz o print, manda para o Fundo Nacional e vai guardando isso. Tá. Porque vai chegar um momento que eles também vão pedir para vocês aguardarem. E aí, porque é problema no sistema. E aí, pelo menos, vocês têm como é que se diz? O comprovante depois, caso venha ter algum problema com vocês, tá? Fábio. Então, Sirlene, nós estamos aqui com um problema já faz 2 meses dessas pendências, tá? Não mexe no bebê ágil, seu bebê ágil tá ok e aguarda, porque é problemas de conversa de um sistema com o outro. E aí o que o MDS diz aguarda, lança as informações estaduais e municipais, os recursos próprios, e aguarda para finalizar. Então, assim, dá prioridade nessa setor e aguarda, porque no BBA ágil, estando ok, é problema de conversa de um sistema com o outro. Por isso que eles prorrogaram o prazo novamente. Está bem, obrigada. Então, passamos para a Isolete, município de Caçador. Depois, se mais algum município, pessoal, quiser compartilhar, tirar dúvidas, depois a Ivânia também está inscrita, depois eu passo para a Ivânia, depois de Caçador, fiquem bem à vontade, tá? Porque a gente está convidando vocês agora, não é nada muito planejado, tá bom? Isolete. Então, bom dia. Meu nome é Isolete, eu sou assistente social aqui do município de Caçador já desde 2007, né? Estive um pequeno período na saúde e depois minha experiência foi só na assistência. Há muitos anos, então, na gestão. Ano passado, por 1 ano e meio, eu fiquei como gestora também, mas foi um período aí de transição, essas questões políticas, e voltei agora para a vigilância. Desde 2011, o município tem a vigilância organizada, né? 2016, a gente estruturou, colocou na lei, e facilitou muito para nós pelo seguinte: um dos pontos, né, da vigilância socioassistencial é trabalhar com apontamentos voltados à questão da gestão financeira mesmo. Então, a gente já tinha uma certa experiência, nós sempre fizemos tanto plantação como demonstrativos, toda a parte de CNEAs. Então, mais ou menos como a Fabiana, a gente tinha noção, assim, dos impactos que a gente teria com relação a novos sistemas, né? O Ministério, como sempre, tem uma problemática, assim, acho que eles precisam se especializar mais nessa questão de informática e inteligência artificial, porque facilitaria muito a nossa vida. Especialmente a nossa equipe da vigilância, hoje nós estamos em 5 pessoas, na verdade, né? Eu vou apresentar para vocês a Eunice, está aqui do meu lado. Dá um oi aí, Eunice. Oi, tudo bem? A Eunice hoje ela é coordenadora financeira aqui da secretaria, né? Ela tem esse papel, ela trabalhava numa função especificamente de prestação de contas, antes já compras. Então, facilitou muito a nossa vida, a Eunice estar conosco aqui nesse processo. O que a gente fez? Já há muitos anos, o nosso município se organizou com a prestação de contas. Então, a gente já faz tanto a reprogramação de saldos entre janeiro e fevereiro, ora a gente faz em janeiro, ora em fevereiro. Por quê? Porque a gente tem a questão dos restos a pagar em janeiro, né? Então, a gente deixa finalizar toda a questão da prestação de contas dos restos, e em fevereiro faz a reprogramação com o saldo real atual do que a gente definitivamente tem em conta para pagar.
A gente faz tudo isso em Excel já há muitos anos, né? A gente tem uma outra pessoa que é o Caio, a maioria dos colegas mais antigos aí conhece, né? O Caio, ele é técnico não, ele é analista de sistemas, então ele nos ajudou a desenvolver a maioria das planilhas e sistemas que a gente usa, e a gente foi montando de uma maneira muito própria nossa. Então, hoje a gente trabalha dentro do Google Drive, a gente tem todo o processo de cada compra esquematizado, desde o momento que eu faço o requerimento, ou qualquer um dos diretores, né, tanto da proteção social básica como da proteção social especial de média e alta complexidade, quando eles fazem o pedido de compras, vem para o setor de compras, que é o que a Eunice administra, aí lá a gente já faz disso um processinho dentro do Google Drive, não tem nada assim de sistema que a gente comprou, nada. E a gente começa a montar lá o processinho dessa compra. Desde o momento que eu solicito, então, a compra, aí a Eunice vai guardar lá na mesma pastinha o pré-empenho, depois vai guardar o empenho, aí ela vai guardar a AF, a autorização de fornecimento, depois ela guarda a nota, tudo em arquivos digitais, tá? E aí depois ela guarda a liquidação e o pagamento, que é a ordem bancária, né, da onde saiu o pagamento. Tudo isso a gente monta dentro da pasta da proteção social básica, ou enfim, da proteção social especial de média ou de alta, e conforme as contas, então a gente separa por conta, faz toda essa separação, por isso que nós não tivemos problema no começo, como alguns gestores tiveram, de ter que ir buscar esses dados no departamento contábil. A gente sabe que antes já era a nossa função, agora com o 1043 piorou, né? A guarda documental, tudo, então, a gente faz essa guarda documental digital, a prefeitura faz a guarda documental física, o setor da contabilidade, então, fica com toda essa parte física, aí, um mês depois que a contabilidade fez todos os pagamentos, fez todos os lançamentos, a contabilidade manda para nós uma super pasta enorme, assim, de cada conta, a gente revisa tudo para ver se a gente não cometeu algum erro, porque os erros acontecem, né? E aí, depois disso, a gente devolve lá para a contabilidade, vai para o arquivo morto deles, e nós ficamos com todos os arquivos digitais. Isso facilitou demais a nossa vida, porque agora, cada lançamento que está apresentando equivocado, ou que não está fechando ali dentro do Agiliza Suas, a gente pega todo o nosso histórico daquela nota, daquela compra, daquele lançamento, porque tem folha de pagamento, tem prestador de serviço, tem nota de... Nossa, material de custeio, né? Investimento, tem uma série de coisas. Então, a gente busca lá o processinho, aquele processinho da compra, e verifica. Então, o que a gente fez? Nós já revisamos, acho que umas 3 vezes, né, Nice? Deixa eu passar para a Nice aqui falar. Oi, bom dia. Então, o nosso, como a Isolete está falando, todos os documentos são digitalizados em pacotes dentro do nosso Google Drive, né? Existe uma planilha onde a gente vai linkando conta a conta, pagamento a pagamento, elemento a elemento. Então, nós sabemos quanto foi gasto do elemento de custeio de alimentação, de serviços, de investimentos, tudo isso mais. Então, nos facilita muito na prestação de contas e junto ao Conselho de Assistência Social para a Comissão de Finanças também. Então, tudo isso é visualizado, nota a nota, empenho a empenho, liquidação a liquidação, junto aos setores competentes, né, que é o controle social. E, além disso, né, dentro do BB Ágil, nós estamos hoje com a prestação de contas já de agosto, finalizando, junto ao BB Ágil e quanto à prestação de contas junto à Comissão de Finanças do Conselho de Assistência. Então, tudo isso facilita e agiliza todos os nossos serviços. Então, quanto aos dados que estão inconsistentes no Agiliza Suas, nós estamos preocupados por causa do tempo, né? Porém, nós temos convicção de que as contas não foram lançadas erroneamente ou algo. Nós estamos, né, aguardando a liberação do Agiliza Suas para finalizarmos esse processo de prestação de contas de 2024.
e deixa eu dizer para vocês, o que causa, assim, o que causa estranheza, né? Essa migração de dados do BB Ágil para Agiliza Suas, a gente percebeu que ela está bem quebrada. Então, como a gente já revisou 3 vezes os lançamentos, a gente tem certeza absoluta, nunca existe, né? Mas a gente tem certeza de que os lançamentos foram feitos conforme os padrões que foram exigidos ali, tanto pelo Ministério, ali na portaria 1043, fomos vendo os vídeos, fomos dissecando, assim, as informações. O que tem causado, a gente até fez uma capacitação também, de BB Ágil, de Agiliza Suas, na verdade, é a questão das retenções de impostos. Isso a gente percebeu em todos os municípios que estavam conosco na capacitação, a gente fez com o pessoal do Paraná, a gente não fez com Santa Catarina, porque a gente queria ter uma visão diferente, né, do nosso dia a dia de sempre. Então, a gente fez lá no Paraná, e realmente, a retenção de impostos é difícil de você colocar, porque nós pagamos a nota com um referencial menor, né, tirando os ISS, ou enfim, as outras retenções, e aí depois você tem que fazer casar com aquele pagamento da retenção com a nota. Então, a gente foi aprimorando essa questão, por isso que a gente tem quase certeza que os nossos lançamentos estão corretos e que as incoerências e as inconsistências são do sistema mesmo, né? E dessa forma a gente... e os serviços também, que a gente aprendeu lá no curso, uma das capacitadoras também era capacitadora do Capacita Suas, então tem uma referência muito próxima com o pessoal do fundo, né? E ela nos esclareceu que quando a gente recebe a nota de serviço, que aquela data da nota de serviço, ela deve ser repetida, não o dia que você recebeu o serviço, e sim o dia da nota. E, olha, nós estávamos num período com 800 inconsistências. Depois que a gente corrigiu essa data da nota, deixando a mesma nota da emissão e ao recebimento como serviço prestado, nós caímos para 111 inconsistências, que é o que a gente tem hoje. Ainda é muito, ainda é bastante, mas perto de 800, né? Então, a gente percebeu que realmente era uma questão de datas, era a data que a gente colocava diferenciado do que estava lá na nota, então, a orientação do fundo foi que a gente colocasse a mesma data. Então, se alguém está com essa questão nas notas de prestação de serviço, observem lá. E conforme a gente disse já, né, então a gente faz realmente o gerenciamento financeiro, a gente cuida com os diretores, aqui chama diretor, não são coordenadores, né, dos equipamentos, das unidades, a gente cuida para não atingir mais do que 4 parcelas nas contas, a gente está sempre cuidando, porque tem o tal do termômetro social, lá do Fundo Nacional, agora que eles te obrigam a fazer um plano diferenciado de aplicação, se você ficar com mais de 4 parcelas na conta, e a gente também gerencia os recursos estaduais. Todos eles dessa forma. A gente faz planos, numa planilha de Excel, depois vai linkando nessa planilha o Google Drive, né? Quem entende aí de informática mais ou menos sabe fazer. E a gente foi, então, trabalhando dessa forma a nossa prestação de contas. Por isso que se alguém pergunta, quanto tem de dinheiro na conta X? A gente abre lá o banco, verifica quanto banco. Quanto tem desse dinheiro que está lá, quanto está comprometido? A gente tem X de compras, X de empenhos já, né, empenhado. E quanto a gente tem para receber até o final do ano? Então, a gente consegue fazer o gerenciamento financeiro, assim, com uma certa tranquilidade. Mas, essa é a nossa experiência, não sei se alguém tem alguma dúvida, né? Pelo tempo, eu poderia até compartilhar as planilhas aqui na tela, mas acho que tem mais pessoas querendo falar. Então, Janice, fico à disposição. Então, assim, agradecer, né, ao município de Caçador, que desde o início tem nos auxiliado, assessorado, e só reforçar que, de fato, o Caio, que eles têm aí no município também, né, contribui muito para essa questão dos sistemas e todo o trabalho que ele faz de apoio também. Pessoal, a Ivânia pediu para falar, e nós estamos já 10h15. A nossa reunião tinha sido programada até 10h30, porque a gente sabe que os contadores aí também, né, além da nossa área da assistência, todo mundo aí tem muitas tarefas, muitas atividades. Então, eu vou passar para a Ivânia, e vou pedir, Isolete, que você, a Fabiana, o Kleber, né, compartilhem ali no chat os contatos de vocês, se vocês não se importarem, para os municípios também podendo, né, a gente formar aí um grande grupo de apoio no estado de Santa Catarina. Lá na região da Merrios, eles criaram um grupo específico dos contadores
e dos gestores para trocar informações só sobre a Agiliza SUAS e o BB Gestão Ágil. Mas aí foi uma opção deles agora inicial, depois eles vão, né, manter esse grupo temporário para poderem uns ajudar os outros, porque os municípios, alguns já estão mais avançados do que os outros, e aí facilita o apoio. Então, eu vou passar para a Ivânia, depois a gente vai fazendo, então, o encerramento dessa reunião, né, e nos colocando sempre, Vinícius, eu e Vinícius, aí pela FECAM, também à disposição de mediar essas dificuldades aí. Ivânia. Bom dia a todos, né? Na verdade, já vou encerrar com um convite. A gente está organizando aqui, vai ser dia 20 e 21, um curso sobre gestão do BB Ágil, Agiliza SUAS e prestação de contas, com uma assistente social, contadora, mestranda em serviço social também na área de gestão, né, a gestão da política mesmo como um todo, e vamos abrir para o Estado, então. E aí fica o convite, eu vou botar depois ali no COGEMAS ampliado, se vocês me autorizar. Eu acho que ela já fechou várias prestações de contas, então, assim, o que nos chamou a atenção foi que tem vários pontos cegos, né, dentro do sistema. Realmente, quem já lançou tudo no BB Ágil não deve mexer no BB Ágil e sim esperar o Agiliza SUAS, mas tem vários macetes, então, que ela foi descobrindo na prática e foi o que nos chamou a atenção para estar fazendo essa capacitação. Então, a gente vai deixar aberto para o Estado, via EGEI, e aí vocês ficam à vontade de poder participar, tá? Era só isso. Obrigada, Ivânia. Ivânia é nossa assessora da região da Murel, né? A gente tem outras assessoras aqui, mas a gente sugere também que vocês procurem aí os assessores, né, de cada associação de municípios que elas estão. A gente tem, né, discutido isso já há algum tempo. Vamos de capacitação junto ao Fundo Nacional também, a Rosângela está aqui, a Maristela, então, que vão buscando essa informação também. Pessoal, lembrar que nós temos 2, 3 lives gravadas no canal do YouTube da FECAM, de reuniões que a gente já realizou. Também, agora há pouco tempo, fizemos uma com a Silvia, né, que é uma referência nacional também na questão dos recursos da assistência, e tem acompanhado as mudanças lá no Ministério. A MESC acabou de fazer também uma capacitação com a Silvia. Então, assim, cada região a gente está pedindo que vocês potencializem e organizem agora, localmente, né, essas questões para poder ir fazendo essas trocas, tá? Gente, agradecer... o Carlos da Mosc está aqui conosco na sala? Carlos da Mosc, contador? Oi, Janice, bom dia. Oi, Marlete. Tudo bem? Eu acredito que o Carlos estava, agora eu não consigo lhe afirmar se ele estava, mas só reforçar bem rapidinho, sim, né? Que a Mosc fez um trabalho em conjunto desde o início da alteração da função 8 e subfunções da política de assistência social, em conjunto com o colegiado de contabilidade aqui da região, com os 20 municípios, então os 2 colegiados sempre de forma articulada, e seguindo com as mudanças, primeiro a implantação do BB Gestão Ágil, com toda a orientação, né, que já vinha sido trabalhada com os contadores, porque já é utilizado na política de educação, né, essa ferramenta, e repassado para os gestores da política de assistência social, e posteriormente a questão do Agiliza SUAS, né. O maior dificultador encontrado é justamente a migração dos dados, que acaba ficando prejudicada por uma questão de inconsistência no sistema, né? Não é uma questão que o município agiu de uma forma incorreta, mas sempre mantendo contato com o Fundo Nacional de Assistência Social, e ele sempre colocando essa questão de sistemas, né? Se para a instalação de um sistema local no município já gera algum desconforto, porque muda a nossa linha de conforto, né, como a gente já vinha prestando contas, a implantação para todos os municípios do Brasil é uma implantação delicada, e esse ano em especial tem esse dificultador, que é o ano que vai ter essa migração primária, né, inicial, mas como o colega contador do município colocou, para o ano de 2026, a prestação de contas já vai estar pré-pronta, é só o município estar lançando as informações no BB Gestão Ágil, que vai migrar de uma forma para Agiliza SUAS, e aí o município só vai para a questão de conferência e parecer do conselho. Mas sempre é importante esse apoio das associações, né, e da FECAM,
através dos colegiados, para nos manter articulado com o Fundo Nacional, com as informações que devem chegar prontamente para nós, né? Isso, muito obrigada, Marlete, né? A Marlete também é nossa assessora lá da MOSC há muitos anos, né? E a gente tem tentado fazer nas regiões esse movimento de fortalecer aí a integração dos colegiados, tá? Eu quero agradecer imensamente, eu vou passar para o Vinícius também, dar um tchau, Vinícius, aqui, né, e ver se tu tens alguma consideração, enfim, mas agradecer imensamente a adesão e a participação dos contadores, né, como a gente falou, nós precisamos cada vez mais trabalhar juntos, a gente tem aprendido muito com vocês, acredito que vocês também têm aprendido conosco, né, e para que a gente tenha aí uma construção do SUAS cada vez mais organizada, tá? Então, vou passar agora para o Vinícius, e o Vinícius, então, já vou pedir que você faça um encerramento da reunião. Obrigada. Obrigado, Janice. Queria mais agradecer em nome do Colegiado de Contadores e Controladores por essa oportunidade, né? Eu acredito que é bem importante essa união entre assistência social e contadores nessas formações, nessas capacitações, e agradecer por essa oportunidade mesmo, que venham, né, outras, e que a gente possa sempre estar próximo, né, nessas pautas que são conjuntas, né. E da minha parte acho que era isso. Agradecer a todo mundo aí que compartilhou suas dúvidas, que fez suas falas, e seria isso, Janice. Muito bem, obrigada, pessoal, uma ótima semana, então, amanhã estaremos lá em Brasília, vamos levar essas demandas também do Agiliza SUAS lá junto ao Fundo Nacional de Assistência Social. Uma boa semana e vamos mantendo aí os contatos. Obrigada a todos os municípios. A Deonete tinha pedido para falar, não sei se ainda há tempo.